Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra fazer com que vocês entendam como é o processo de escolher as leituras que eu vou ler no mês seguinte. Eu ia vir com esse vídeo pronto, mas hoje é um dia que eu não tô muito na vibe de escolher leituras, tô muito preocupada com o trabalho também, então eu acho que é interessante mostrar para vocês um pouquinho também como eu faço essas escolhas de quais vão ser os livros que eu pretendo ler no mês seguinte, mesmo quando eu não estou afim de ler nada, ou mesmo quando eu não estou afim de pensar nas próximas leituras, quando eu não estou afim de pegar um livro para ler no momento. Isso às vezes influencia nas escolhas que eu vou fazer para o mês seguinte, ou também como eu faço as escolhas dos livros que eu pretendo ler para produzir conteúdo para vocês no próximo mês. Eu sempre tenho que levar essas coisas em consideração. E eu também tenho que levar em consideração que eu recebo alguns livros de parceria com algumas editoras e por causa disso eu preciso pensar em colocar esses livros que vão chegando para mim ali na minha lista de prioridades de leituras, porque eu vou precisar produzir conteúdo para esses livros num futuro próximo. Então eles têm sempre que entrar, pelo menos alguns deles tem que entrar na minha lista de leituras. Então eu fico um pouquinho refém de algumas coisas e também entra essa parte de, poxa, hoje eu não tô afim, sabe? Eu não queria entregar pra vocês um conteúdo meia boca, eu não queria entregar pra vocês um conteúdo só pra encher linguiça, então eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho do que é também produzir conteúdo quando você não está no ápice da sua produtividade, né? Quando você não está no ápice da sua criatividade, da sua animação, e é isso. Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês que às vezes eu só fico aqui parada, olhando pra estante, pensando, cara, o que será que eu tô afim de ler, sabe? E em setembro é o meu aniversário, e por ser o meu mês de aniversário e também aniversário do canal, é um mês em que eu procuro colocar leituras em que eu realmente esteja com vontade de ler. Livros que eu realmente quero ler, porque eu quero deixar para o mês de setembro leituras mais prazerosas do que necessárias. Leituras que eu quero ler pela vontade e não... Opa, tô com o cabelo no microfone, né? E não leituras que eu tenho que fazer somente, sabe? E eu acho que isso também influencia bastante, que sabe aquela data especial que às vezes você sabe que você vai ter um dia legal, ou é uma data importante, o aniversário, ou talvez Natal. Tem muita gente que tem uma data aí no coração, e pra mim, a minha data, o meu mês é o meu aniversário, que também é aniversário do canal. Então eu procuro deixar as leituras que eu sempre penso que eu vou amar, tipo romances de época, que é um gênero que eu sou apaixonada, eu sempre deixo pra ler mais disso no mês de setembro. Antes da gente começar, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. E me segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo, tem conteúdo diferente em todas elas. E se for comprar qualquer coisa, gente, na Amazon, por favor, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito e não altera o valor pra você, tá bom? Vamos lá! Minha bateria tá curta, tanto social quanto do celular. Então, eu quero que esse vídeo seja curto, mas extremamente autoexplicativo. Por quê? Porque nem sempre, assim como acontece comigo, nem sempre você tá afim, né, de trabalhar ou de escolher leituras. Às vezes a gente tá em ressaca literária. Eu tô alguns dias sem ler, porque teve a mudança esse último final de semana, eu não consegui ler quase nada, quase não fiquei em casa, só muita bagunça e a cabeça a mil. E aí hoje, que é a primeira segunda-feira, que realmente pra mim tá sendo uma segunda-feira útil na minha vida, eu tenho que sentar pra gravar e também pra escolher as leituras que eu vou fazer no mês de setembro, que é um mês importante, sabe? E aí eu quero que vocês entendam qual é o meu processo. Vou deixar esse vídeo o mais didático possível. E a verdade, galera, é que às vezes eu só fico aqui assim, ó, olhando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou escolher. Aí eu tento pensar em quais foram os livros que chegaram pra mim nos últimos meses,
pelo menos nas últimas semanas, pelo menos. E aí os que são bem recentes, eu deixo eles aqui separadinhos, porque talvez eu pegue um ou outro que chegou por agora, mas eu dou prioridade pros que chegou já tem um tempinho e eu ainda não li, sabe? E foram muitos. Porque recentemente, teve muitos livros chegando de editora, de parceria. Teve também a última promoção, não sei se foi Prime Day, alguma coisa que chegou por aí. E muitos dos livros que chegaram eu ainda não li também. Tem livros que chegaram há mais tempo que eu falei que eu ia ler e acabei não lendo. Tem livros que eu coloquei na TBR no mês passado e não consegui ler ainda. Então eu acho que uma coisa que eu vou fazer, que vai ser a minha primeira escolha, vai ser um livro que estava na TBR do mês passado e eu não li, que foi Uma Magia Destilada em Veneno. Esse, se eu não me engano, é o livro 1. Esse livro tava na minha TBR do mês passado e por causa da mudança não rolou. Então, esse aqui eu realmente quero ler e ele chegou na última leva de livros que chegaram de parceria com a editora, então eu realmente quero ler esse livro. E eu também tô animada, porque eu tô querendo produzir um conteúdo pra vocês aqui no canal, levando em consideração esse e o segundo livro, que os dois chegaram pra mim, e eu ainda não li nenhum dos dois, né, porque são continuações. Talvez eu faça um combinado aí, lendo o primeiro e o segundo logo, e um vlogzão de leitura para vocês. O que vocês acham? Acho que esse aqui vai ser minha primeira leitura, o primeiro livro que eu quero colocar aí na minha TBR do mês de setembro, porque além de precisar ler, eu também quero ler. Aí, pensando aqui, galera, ó, tô aqui com a minha estantezinha. Tem muito, aqui em cima, geralmente são livros de fantasia. E tem muita fantasia que eu quero ler. Mas eu tô com muito medo de colocar uma fantasia longa na minha TBR, porque eu não sei como vai ser meu ritmo de leitura esse mês. Então, se eu for colocar um livro longo, geralmente ou eu coloco só um e eu deixo pra ler ele lá pro final do mês, ou eu nem coloco e aí eu vou vendo se eu vou conseguir cumprir toda a minha leitura da TBR logo, e aí se sobrar alguns dias no mês, eu vou e encaixo um calhamaço pra pegar os últimos dias do mês e os primeiros dias do próximo. Então, só que isso não aconteceu hoje. Por quê? Porque eu não consegui terminar minha TBR de agosto, e eu não sei se eu vou conseguir colocar um calhamaço em setembro, sabe? Então eu tô pensando ainda se isso vai acontecer. Não vou nas fantasias de primeira, sabe? As de primeira, as fantasias que são muito longas, eu nunca vou nelas logo de cara, porque eu preciso ver o que é o resto pra depois ver se cabe uma fantasia longa na minha TBR, entendeu? Levando em consideração que é setembro e que eu quero ler romances de época, porque é o meu gênero cozy, o meu gênero preferido, então eu vou colocar um romance de época no mínimo. E eu estou aqui pensando no que eu quero ler. Eita, balancei tudo. E eu estou pensando aqui no que eu quero ler esse mês de romance de época. Eu quero ler tudo. Basicamente, eu tenho muito romance de época aqui que eu ainda não li. E eu tô pensando em colocar este, que eu quero muito, que eu comprei, um dos poucos livros que eu comprei na promoção, que foi Para Ganhar de um Duque, da Suzane Anock, que é o terceiro livro da série Receba Essa Aliança. Quem já acompanha o canal sabe que eu favoritei os 2 primeiros livros dessa trilogia. A Suzane Anock é uma das minhas autoras favoritas de romance de época, então eu realmente... quando eu gastei o meu dinheiro, isso que não foi parceria, entendeu? Eu queria que fosse, mas não foi. Eu gastei o meu dinheiro para comprar essa belezinha aqui, então eu realmente quero ler esse livro. E esse vai ser a segunda leitura que eu vou colocar na minha TBR do mês de setembro, porque realmente eu acho que isso aqui, ó, é puro prazer, entendeu? Sem trabalho, sem obrigações, só prazer mesmo. E eu sempre penso também em colocar na minha TBR livros com gêneros diferentes, porque quando eu estou montando essa TBR, eu sei que eu, em algum momento, posso correr o risco de entrar em uma ressaca literária por excesso do mesmo gênero, né? Que é quando a gente lê muita coisa com a mesma pegada, a gente acaba ficando com preguiça, ou do gênero, ou de leituras em geral. E como eu já sei que isso acontece comigo com frequência, eu sempre tento colocar ali na minha TBR livros com pegadas diferentes. Então eu já coloquei um romance de época, coloquei uma fantasia jovem e agora eu vou colocar um thriller. Por quê? Porque às vezes acontece de eu estar numa vibe de tipo, eu quero ver um pouquinho de né?
e de morte, de coisas dando errado. E eu tô muito querendo ler Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro também não é parceria, ele também não é leitura na obrigação. Esse aqui foi um presente de uma inscrita que foi a Luene. A Luene me deu os 3 livros dessa série e eu quero muito ler esses livros. E eu também tô pensando em fazer um combinado aí de gravar um vlog de leitura lendo os 3 livros da série. Por enquanto, vou colocar só esse aqui na TBR, porque a gente não pode ir com muita sede ao pote. Então, vou colocar esse aqui, Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é um livro que tá super bem avaliado e que eu quero muito ler pra ver se é isso tudo mesmo, entendeu? Então, temos fantasia, romance de época e thriller. Agora é a hora de colocar um pouquinho das obrigações no rolê, entendeu? Por quê? Porque eu já coloquei um pouquinho de tudo que eu estou com vontade, né? Se sobrar tempo durante o mês pra ler, ótimo. Pegarei outros livros que eu tô com vontade. Mas por enquanto eu tô aqui, né, nesse canal, não é só a passeio, estou aqui porque eu quero muito conseguir trabalhar com o canal. Pra isso acontecer, eu preciso o quê? Ler, às vezes, as coisas que chegam pra mim e que nem sempre eu estou, sei lá, nem sempre seria uma prioridade no momento, mas eu sei que eu preciso ler esses livros em algum momento para criar conteúdo para vocês, porque eu quero me manter atualizada também no que está sendo lançado e também porque eu preciso, né? Tô ganhando livro, então eu preciso produzir conteúdo para vocês com esses livros. E aí é a hora de colocar um pouquinho dos livros que chegaram por parceria. Então vamos lá. Chegou, alguns dos que chegaram eu já li e já tem conteúdo pra vocês no canal, então mais uma vez eu peço muito que vocês engajem com o meu conteúdo sempre que ele aparecer pra vocês, porque isso é muito importante pro canal crescer, tanto com novos inscritos, chegando a outras pessoas, mas também para as editoras entenderem que o meu canal é relevante, tá bom? Muito obrigada, se você puder, aí eu agradeço pra caramba. Um livro que chegou já tem um tempinho e que eu quero muito ler é esse aqui, ó. O Rascunho do Amor, porque eu acho que ele vai ser na vibe ali de A Razão do Amor, A Hipótese do Amor, Experimento de Amor em Nova York, sei lá, essa vibe, sabe, de romance atual com hot. Eu acho que ele vai ser isso. E eu acho também que tá faltando um romance atual aqui, né, nessa TBR, e esse entra na lista de livro que eu quero ler, gênero diferente e preciso produzir conteúdo pra vocês com esse livro. Quero ver se eu vou gostar também. Eu não falo de livros que eu não gosto pra vocês, a não ser que eu explique no livro, no vídeo, o porquê que eu não gostei do livro, tá, gente? Quando eu falo que eu preciso produzir conteúdo, é porque eu preciso ler e falar a minha opinião pra vocês, mas isso não vai ser uma opinião mentirosa em nenhum momento. Às vezes eu leio o livro e não curto, e aí eu vou falar pra vocês isso também. Mas eu espero muito gostar de O Rascunho do Amor, porque eu vi muita gente falando sobre ele, então eu acho que vai ser uma boa leitura e tá compondo ali a TBR de um jeito legal, um pouquinho de experiências diferentes, né? Agora é a hora que eu fico com um pouquinho de medo de acrescentar mais livros, porque já temos 4 livros na TBR e a minha média de leitura ultimamente por mês está sendo cerca de 5 livros por mês, né, de leitura por mês. Então, se eu já colocar mais um, eu acho que eu tô meio que fechando o meu mês ali em leituras. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu sempre penso que colocar 5 livros no TBR é ok, pelo menos os 5 livros eu consigo. Talvez eu não consiga ler além dos 5, mas sempre vai ficar a possibilidade de talvez esses livros sejam leituras muito rápidas e então eu consiga colocar outros livros ao longo do mês aí, intercalando com as leituras da TBR, ou não, vamos ver, né? Mas eu acho que eu vou colocar mais um livro nessa TBR, porque é um livro que já chegou pra mim já tem muito tempo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esse livro, recentemente eu vi um vídeo, acho que do Lucas Barros, ele já leu. E eu fiquei muito, mas muito com vontade de novo. É um livro que eu já tinha vontade de ler, tá, gente? Só que meio que passou um pouquinho o timing pra mim. Porque ele chegou, eu falei que eu ia ler, acabei não lendo, aí enrolei. No que eu enrolei, eu dei uma esquecida do livro. E aí quando eu vi o vídeo do Lucas Barros falando sobre, eu falei assim, acho que minha vontade voltou. Que é o livro, vou pegar aqui,
do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. Friends é a minha série favorita de todos os tempos. É uma série que sempre que eu tô mal ou que eu tô precisando só de companhia, eu sempre coloco. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti Friends na minha vida. Realmente perdi a conta, não tem como falar pra vocês, mas foram infinitas. E vai continuar sendo infinito porque eu ainda não parei de assistir, né? Mas, aqui vai falar sobre a vida dele, é uma não ficção, é ele mesmo falando sobre a experiência dele. Então a gente vai ter o contexto aqui do que ele passou fora dos bastidores e como foi a vida dele, além da série, né, no caso. E ele teve muitos problemas com dependência química, né, e eu acho que ele teve problema com álcool e com drogas. Eu não sei, tá, gente? Eu realmente ainda não li o livro. Mas o Chandler em Friends é um dos meus personagens favoritos. E eu quero muito saber o que esse livro vai... Ele vai dar uma profundidade maior, né? Para o que a gente sempre opina na vida dos outros, mas nem sempre a gente sabe que a pessoa passa, né? Às vezes a figura que ela mostra para o público nem sempre é a verdadeira, ou nem sempre é a verdade absoluta, ou nem sempre é a verdade completa. E aí eu quero muito ler esse livro. Eu acho que vai ser uma leitura pesada, mas necessária. E aí, ele é um não ficção, então acho que vai compor bem a nossa TBR, que já tem um livro de cada gênero. Vou finalizar minha TBR por aqui, porque eu também não quero ser ambiciosa demais, porque ter grande chance de eu não conseguir ler, tá, gente? Então, até agora temos 5 livros nessa TBR. E no final das contas, minha TBR ficou da seguinte forma: Manual de Assassinato para Boas Garotas. Vamos ver se vai rolar. Matthew Perry, no caso, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que é um livro de não ficção. Então, thriller, não ficção. Vamos pra um amorzinho de romance atual, né? Que eu acredito que tem uma pitadinha de hot aqui, que é O Rascunho do Amor. Esse daqui é da Austin Sigmund Broca, Emily Wibberley. Eu não sei pronunciar, mas pelo jeito são 2 autores, né? Não tenho certeza. São 2 autores. Aqui, ó. Não sabia. Novidades. E esse daqui fica como o romance atual da TBR. Para Ganhar de um Duque. Romance de época que eu espero muito amar. E Uma Magia Destilada em Veneno, que é a fantasia da TBR, que eu acredito que vai ser uma leitura super gostosinha também de fazer. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei mostrar um pouquinho do processo todo, como a minha cabeça funciona na hora de montar essa TBR. Nem sempre são escolhas aleatórias, nem sempre é a escolha só pela vontade também. Então, eu acho que era necessário falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse formato do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.